10 ervas naturais para combater má circulação. Então, se você sofre com problemas de circulação, a natureza oferece várias soluções eficazes para ajudar a melhorar a sua circulação sanguínea e prevenir as doenças relacionadas a esse problema. Então, hoje, nós vamos descobrir 10 ervas naturais que ajudam a combater a má circulação e também, obviamente, vamos falar sobre precauções, cuidados, contraindicações e interações medicamentosas que você deve levar em conta antes de iniciar o uso dessas ervas de maneira mais frequente. Então, o que é a má circulação? É uma condição que pode causar vários sinais e sintomas desconfortáveis, como dor nas pernas, inchaço, formigamento, dor ao andar. Então, o uso de ervas naturais, ele pode ser uma excelente alternativa para melhorar a sua circulação, além também de contribuir para o fortalecimento do seu sistema cardiovascular. Então, vamos explorar aqui 10 ervas que podem te ajudar na circulação. Antes de mais nada, eu peço que você me dê um bom dia aí, né? Bom dia a todos! Educados respondem no chat, educados respondem aqui também nos comentários. Então, estou te dando um bom dia para você, para a sua família. Eu quero que você me conte, primeiro, de onde você está me assistindo, né? Eu estou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e você, de que parte do mundo você me assiste? E segundo, quero saber também se você tem má circulação. Então me conta no chat, me conta nos comentários, e também se você não for inscrito no canal, aperta esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever. Vou mostrar no final como que se inscreve. Mas se você caiu de paraquedas aqui hoje, aperta o botãozinho aqui embaixo de se inscrever e ativa todas as notificações para você não perder as nossas lives, os nossos shorts e os nossos vídeos, os nossos posts na comunidade. Ou seja, não falta conteúdo para você aqui no canal Dr. João. E já pega papel e caneta, que a nossa 10ª erva é o orégano. Então, o orégano que eu tenho aqui em casa, que você provavelmente também tem em casa, é uma erva muito popular como tempero. O pessoal gosta de colocar no molho de tomate, na pizza, mas pouca gente sabe que ela também ajuda a melhorar a circulação sanguínea. Ela tem uma substância chamada carvacrol, ela tem outra substância chamada ácido rosmarínico, que são antioxidantes, que têm propriedades anti-inflamatórias, assim como os flavonoides, que também estão presentes no orégano. Então, o orégano ele pode contribuir para reduzir inchaços, melhorar o fluxo sanguíneo, fortalecer os vasos sanguíneos, ou seja, o chá de orégano, diariamente, ele pode ser útil para estimular a sua circulação e fortalecer o seu sistema cardiovascular. Doutor João, não gosto de chá de orégano. Posso usar o orégano para temperar a minha comida? Claro. Eu uso orégano em tudo praticamente. Adoro orégano para temperar molhos, para colocar na salada, para colocar numa carne, né, numa proteína, num frango, ou seja, fica à vontade para você utilizar o orégano da forma que preferir, tá bom? Nono alimento, nona erva, na verdade natural aqui, é o alecrim, que tem propriedades que ajudam a estimular e melhorar a circulação sanguínea, principalmente pelo ácido rosmarínico e também pelos óleos essenciais presentes no alecrim. Então o alecrim, ele pode, por exemplo, reduzir a sensibilidade ao frio e à dor, que é muito comum em pessoas com má circulação. Ou seja, consumo regular de alecrim na forma de chá, na forma de tempero, também pode contribuir para o seu sistema cardiovascular, pode contribuir para reduzir a pressão arterial, para controlar melhor os níveis de glicose. A gente sabe que pressão alta, diabetes, colesterol alto, tudo isso prejudica a sua circulação, tudo isso danifica os seus vasos sanguíneos, o seu endotélio, que é a camada de revestimento interno dos vasos sanguíneos. Então, é interessante também para pessoas com má circulação
combater os fatores de risco para esse problema, porque aí a gente vai reduzir o nível de agressão que está sendo gerado ao sistema cardiovascular. Oitava erva é a cavalinha, que é uma erva diurética que ajuda a auxiliar na eliminação do excesso de líquidos, ou seja, ela é muito boa para melhorar o inchaço, porque ela é rica em silício e certos flavonoides que fortalecem os vasos sanguíneos, melhoram a circulação e diminuem o edema, que é o nome técnico para o inchaço causado, muitas vezes, pela má circulação. Sétima erva, nosso queridíssimo cravo da Índia, muito conhecido pelas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Então, a má circulação, ela, via de regra, é acompanhada de inflamação, de estresse oxidativo. Então, quando a gente combate inflamação e combate estresse oxidativo, a gente também automaticamente está combatendo a má circulação. E o cravo da Índia vai ajudar nisso, porque ele tem o eugenol, que está presente no cravo, que ajuda a reduzir a coagulação, estimular o fluxo sanguíneo, melhora a circulação, tem ação analgésica também, sendo capaz de contribuir para o alívio das dores nas pernas. Então o cravo também deve ser nosso aliado aí. Vamos apenas tomar cuidado com a quantidade, 1 a 3 cravinhos por dia, não mais do que isso, porque em excesso o eugenol vai ser tóxico para o seu organismo. Vamos dar preferência ao cravo in natura e não ao extrato de cravo ou ao óleo de cravo, porque eles vão ter uma concentração muito alta de eugenol, que pode ser perigosa. E se você toma varfarina, se você toma anticoagulante, tem que tomar cuidado também, porque eles interagem de modo a aumentar na verdade, diminuir a coagulabilidade do seu sangue, ou seja, você pode ficar com sangue muito fino, sangrando muito facilmente, ok? Então vamos tomar cuidado com o cravo da Índia e as quantidades. Sexta erva natural é o gengibre, que eu tenho aqui em casa também. Ó, todas essas que eu falei eu tenho, menos a cavalinha, mas o orégano eu tenho, cravo da Índia eu tenho, alecrim eu tenho e o gengibre eu também tenho. Gengibre também tem ação anti-inflamatória, antioxidante, por conta do gingerol, uma substância que tem propriedades medicinais capazes de reduzir a pressão arterial, reduzir a glicemia, né, melhorar a sua sensibilidade à insulina, estimular o fluxo sanguíneo. Então, o gengibre ele pode ajudar a melhorar a sua circulação periférica, reduzindo formigamentos, reduzindo inchaço, também pode ajudar a reduzir dores. Então, o gengibre também é um aliado para a nossa saúde vascular. Quinta erva, essa aí é muito conhecida também, é a castanha da Índia, que tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante, que fortalece a parede dos vasos sanguíneos por conta de substâncias chamadas taninos e também da esculina, que fortalece as veias e melhora a circulação, reduz varizes, melhora o retorno venoso e alivia o inchaço. Por isso que muitos cirurgiões vasculares prescrevem castanha da Índia para os seus pacientes. Quarto, e esse aqui, quarta erva natural, que eu também tenho em casa, e essa aqui você vai ter também. O alho, pessoal, potente antioxidante, anti-inflamatório, com uma boa ação antimicrobiana para combater bactérias, fungos, vírus. E o alho tem uma substância chamada alicina, que os estudos científicos mostram ser capaz de reduzir a pressão arterial. Então, nós temos estudos mostrando que o consumo de alho na forma de suplemento alimentar, na forma de alimento, ele é sim capaz de reduzir a pressão arterial. E uma pressão arterial alta é prejudicial para as suas veias e para as suas artérias. Então, quando a gente reduz uma pressão alta e torna esses níveis mais próximos do normal, a gente está contribuindo para a nossa circulação, para a nossa saúde cardiovascular, reduzindo o risco de doenças cardíacas, ok? Então o alho também é um grande aliado para a sua circulação. Terceira erva é a pimenta caiena, que tem efeito vasodilatador, melhorando a circulação sanguínea. Todas essas ervas que eu falei também têm propriedades vasodilatadoras
E a pimenta caiena tem uma substância chamada capsaicina, que estimula o fluxo sanguíneo e reduz o risco de formação de coágulos, aumentando a circulação, especialmente nas extremidades. Então a pimenta caiena, para colocar aí na sua dieta ou em presença de um suplemento alimentar, é uma grande escolha, pode ser uma boa aliada para você no combate à má circulação. Segunda erva, muito famosa também, que a gente sempre fala aqui, é a cúrcuma, que é um potentíssimo anti-inflamatório e antioxidante natural, rica numa substância chamada curcumina, que reduz a inflamação nos vasos, promove saúde cardiovascular, ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. Então, a cúrcuma e essas ervas de modo geral, elas não vão apenas melhorar a circulação diretamente, como também vão contribuir para o controle dos fatores de risco da má circulação, como colesterol, hiperglicemia, que são os altos níveis de açúcar no sangue, pressão alta. Então a cúrcuma, ela pode melhorar a sua circulação e reduzir a rigidez nas suas veias e artérias. E a nossa primeira erva, muito famosa, eu quero ver se você vai adivinhar, tá bom? Mas não vai acabar o vídeo também, depois eu vou falar sobre cuidados, contraindicações. Mas a nossa primeira erva, que eu quero que você adivinhe, é uma erva que nós utilizamos para fazer chás, geralmente. Chás esses que são reconhecidos por suas propriedades diuréticas e vasodilatadoras. Ou seja, é um chá capaz de reduzir a pressão arterial, principalmente por ter uma grande quantidade de flavonoides e antocianinas, substâncias vasodilatadoras que têm como característica uma coloração bem avermelhada, rósea, uma coloração viva. Então, que chá é esse que tem uma coloração viva, avermelhada, que tem propriedades diuréticas, que tem propriedades vasodilatadoras? Você sabe que chá é esse? Adivinha aí, dá um palpite, escreve no chat, escreve nos comentários. Quero saber se você está atento. Fala aí, qual é o chá que você acha que eu estou falando aqui que vai contribuir para reduzir a pressão arterial, para melhorar a sua circulação? Qual é o chá, pessoal? Vamos lá. Escreve no chat, escreve nos comentários. A Fátima deu o palpite dela aqui, ó. Chá de hibisco. E você, qual é o seu palpite? Será que a Fátima tá certa? Será que a Fátima tá errada? Conta para mim, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Ó, a Maria Conceição e a Maria Macedo também falaram aqui o hibisco. Realmente, pessoal, estou falando sim do hibisco, tá bom? Então, essas são as 10 ervas naturais que podem contribuir para melhorar a sua circulação. Agora, atenção para as contraindicações e para as interações medicamentosas. A Esther Lúcia falou da beterraba aqui. A beterraba também é excelente para melhorar a circulação. Agora, se você quiser saber quais são as interações medicamentosas e as contraindicações, eu vou pedir duas coisas. Ou para você compartilhar esse vídeo. Então, compartilhe esse vídeo num grupo de WhatsApp, compartilhe com alguém que você sabe que tem má circulação. Então, esse vídeo vai ajudar essa pessoa. São formas naturais de tratar um problema muito comum, que incomoda bastante gente. Então, ou você vai compartilhar esse vídeo, e eu vou te agradecer muito caso você faça isso, ou, né, se você fizer os dois, vai tirar nota 10 aqui, você curta esse vídeo, você deixa o seu gostei, deixe o seu joinha, deixe o seu like nesse vídeo aqui, para que você contribua para a viralização desse vídeo. Então, quanto mais likes, quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais pessoas saberão como tratar má circulação de uma forma natural, ok? Então, por favor aí, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei, para a gente fazer essa mensagem positiva aqui, chegar ao maior número possível de pessoas. Vamos colocar uma meta aí de 5.000 likes nesse vídeo, tá bom? Na live estamos com 140 likes, mas vamos colocar uma meta aí de 5.000 likes para a gente bater, para eu ter certeza que 5.000 pessoas, pelo menos, souberam desses benefícios das ervas naturais para combater má circulação. Vamos lá. Contraindicações. Reações alérgicas. Se você for alérgico a alguma dessas ervas, não utilize, ok?
interações medicamentosas. Então, essas ervas, de modo geral, elas podem interferir no funcionamento de alguns medicamentos, principalmente da varfarina, nome comercial Marevan, que é utilizado por pessoas que tenham fibrilação atrial, por pessoas que tenham alguma prótese valvar. Então, nesse caso, muito cuidado com todas essas ervas, tá bom? Terceiro ponto, se você estiver grávida ou amamentando, também tem que tomar cuidado, ok? Então, o gengibre, por exemplo, nós temos dados de segurança em relação ao seu uso na gravidez, mas outras ervas como o cravo da Índia, a cúrcuma, a cavalinha, a gente tem que tomar mais cuidado. Quarto ponto aqui, problemas gastrointestinais. Então, o consumo excessivo dessas ervas pode causar irritação no estômago, no intestino, pode causar azia, diarreia. Então, tem que tomar muito cuidado com a quantidade, tá bom, pessoal? Então, é o bom senso. Ah, doutor João, quantas xícaras de chá de hibisco eu devo tomar por dia? Porque eu estou tomando 20 xícaras, estou tomando 3 litros de chá de hibisco por dia. Tá bom isso? Não tá. Então, o chá, seja ele qual for, você vai tomar 2 a 3 xícaras por dia. O cravo da Índia, você vai consumir 1 a 3 cravos da Índia por dia. O orégano, você vai comer uma pitada de orégano, uma pitada de alecrim. Você não vai consumir 1 quilo de orégano de uma vez só, tá bom? Então, incorporar essas ervas na sua rotina, na sua alimentação, pode ajudar a melhorar a sua circulação sanguínea, fortalecer a saúde cardiovascular, fortalecer o seu sistema imunológico, contribuir para o controle de fatores de risco para a má circulação, como pressão alta, diabetes, colesterol alto. Mas o ideal é que você, antes de fazer o uso frequente, você consulte o seu profissional de saúde, né? Você avalie as medicações que você está tomando para ver se os riscos superam, na verdade, para ver se os benefícios superam os riscos, porque tudo tem risco, ok? Vai depender da dose, de como você toma, do seu contexto. Então, uma dieta equilibrada, um estilo de vida saudável, um nível adequado de atividade física, tudo isso é fundamental para manter uma boa circulação. E um aviso aqui importante, não adianta você, não, agora que o Dr. João falou, domingo vou no mercado e vou comprar um pouco de gengibre, um pouco de hibisco, um pouco de orégano, um pouco de alecrim, e aí o meu problema da circulação vai estar resolvido. Pessoal, não é assim que funciona. Por quê? A sua má circulação, ela não é causada por falta de hibisco, por falta de gengibre, por falta de cavalinha, por falta de alecrim. Não! A sua má circulação não é resultado de uma deficiência de cúrcuma. Não, claro que não. A sua má circulação é causada por pressão alta, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, obesidade. É causada pelo seu hábito de beber, de fumar, de comer muito açúcar. Então não pense que você vai consumir o chá de hibisco 2 vezes por dia e o seu problema vai ser resolvido. Não, porque você precisa atuar na causa do problema. E qual é a causa do problema? Repetindo, pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade. Essas são as causas, tabagismo, essas são as causas da sua má circulação. Então, se você continuar se comportando de modo que esses problemas se desenvolvam, que esses problemas evoluam, a sua circulação vai continuar piorando, vai continuar piorando. Então, se você tem má circulação, você precisa controlar a sua pressão, seu diabetes, seu colesterol, precisa. Porque não vai adiantar você consumir essas ervas se você não controlar a origem do problema. E para controlar a origem do problema, você precisa ter um estilo de vida saudável. Então você precisa se alimentar bem, dormir bem, não beber e não fumar. Você precisa fazer atividade física, manter um peso saudável. Isso tudo é fundamental. Controlar bem o seu estresse. Tudo isso é fundamental para melhorar a sua má circulação.
Vocês entenderam essa mensagem? Ficou claro para vocês a importância do estilo de vida para o combate à má circulação? Porque não adianta eu ficar aqui falando sobre fórmulas milagrosas e dizer, não, olha, você vai fazer um chá de hibisco com orégano e alecrim e vai colocar uma pitada de cúrcuma. Não é assim, pessoal, que funciona. Funciona com esforço, com dedicação, com disciplina e com vontade de melhorar. Porque no final das contas só depende de você, não depende de mim, não. Não depende do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu médico, do seu nutricionista, não. No final das contas, o maior responsável é você, tanto pela doença quanto pela saúde. Tanto pela doença quanto pelo tratamento dessa doença. Você é o principal responsável. E talvez você não tenha as informações necessárias, talvez você não saiba o que você precisa fazer, mas não se preocupe, porque eu te ensino tudo no meu livro, O Código da Longevidade, que tem 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos são capazes de prevenir doenças, como infarto, derrame e câncer, e também são capazes de tratar e reverter doenças, como, preste atenção, pressão alta, diabetes, colesterol alto, insônia, ansiedade, obesidade, que, consequentemente, você controlando esses problemas, você também vai estar contribuindo para melhorar a sua circulação. Por que eu falei? Quais são as origens da má circulação? Uma vez que a gente joga fora, que a gente elimina as origens do problema, esse problema automaticamente passa a ser resolvido, ok? Então, o livro tem 100 hábitos para prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem médicos, sem exames, sem medicamentos. E, mais uma vez, dependendo apenas de você, do seu desejo de melhorar, da sua força de vontade, da sua disciplina, para você colher os frutos. Então, muitas pessoas aqui do canal já leram o livro e pararam de tomar remédio para pressão, para o diabetes, para o colesterol, porque elas eliminaram as causas desse problema e não precisaram mais tratar o problema, já que ele foi embora junto com as causas dele. Tá bom, pessoal? Então, para adquirir o livro é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, ou nesse link aqui que eu acabei de fixar em nosso chat para quem está ao vivo comigo. O preço cheio do livro é R$ 70. Porém, nesses links, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou esse link aqui, você tem um super desconto e o livro sai por apenas R$ 29,90. Lembrando que é um livro em formato digital, ok? O livro vai chegar na sua caixa de mensagem, no seu e-mail. Não é um livro físico e não existe a versão oficial do livro físico, ok? E mais, nesses links que eu estou deixando para vocês, primeiro link na descrição, link fixado nos comentários ou esse link fixado aqui no chat, esse link você também garante, você também tem uma garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Se você compra o livro, lê o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, eu reembolso o seu dinheiro integralmente, sem perguntas, sem burocracia, sem enrolação, sem perder a amizade. Ó, eu tô aqui falando, olhando nos seus olhos. Você pode me cobrar. Se você comprar o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Garantido. Garantido. Você pode chegar para mim daqui a um ano e pedir, doutor João, devolve o meu dinheiro? Eu devolvo o seu dinheiro. Ok? Eu estou aqui assumindo esse compromisso publicamente. Então, para você adquirir, muito simples, não tem risco nenhum para você, é apenas R$ 29,90. E eu só faço isso, eu só estou assumindo esse risco de precisar devolver o seu dinheiro se você não gostar. Mais do que isso, assumindo o risco de ter que pagar uma multa caso você peça o reembolso, porque eu tenho que pagar uma multa se você pedir o reembolso. Além de te devolver o dinheiro, eu tenho que pagar uma multa. Então, estou assumindo o risco aqui de perder dinheiro, de falir. Porque se todo mundo pedir o reembolso, se 1 milhão de pessoas comprarem, 1 milhão de pessoas pedirem o reembolso, eu vou ter que pagar mais de 2 milhões de multa. Pois é, para você ver.
Não é pouco dinheiro. Então, pessoal, eu só assumo esse risco aqui porque eu sei que quando você lê o livro você vai gostar. Você vai colocar em prática, a sua vida vai melhorar, você vai ter mais energia, mais disposição, mais saúde. E aí você vai me agradecer porque te indiquei, porque escrevi o livro, mas você também vai se agradecer por ter feito um investimento pequeno, de apenas R$ 29,90, mas um investimento que vai te trazer um retorno imensurável e de valor incalculável, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais valioso e precioso, que é a sua saúde, pessoal. Sem saúde não somos nada. Não adianta ter $1 trilhão e não ter saúde. Não adianta. Não há dinheiro que compre saúde, ok? Então, muito simples. Primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou esse link aqui fixado em nosso chat. Vou aqui para o nosso bate-papo para responder as dúvidas, ver quem está com a gente aqui. Então, dá uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo aqui? 0, muito ruim, 10, excelente. O que você achou sobre esse conteúdo de ervas naturais capazes de combater a má circulação? Vamos ver quem está com a gente aqui. Um abraço para Silvia Alves Nunes. Quem ainda não curtiu, vai deixando o like. Quem ainda não compartilhou, compartilha. Eu vou ensinar para vocês aqui agora como se inscrever no canal. Então, se você estiver aí com o celular agora e não souber se inscrever no canal, eu vou te mostrar agora. Você está no aplicativo do YouTube, ok? Deixa eu trocar a minha conta aqui. Deixa eu trocar a minha conta. Vamos lá. Você está no aplicativo do YouTube, vendo o meu live, né? Estamos aqui. Que tal você... Calma aí, vamos deixar passar aqui, ó. Nós estamos aqui. Anúncios. Puf, aqui, live. Live, tá aqui o nosso chat, correto? Você está vendo o nosso chat, está vendo a nossa live. Tem esse xizinho aqui, tá vendo o X? Tem o X. Aperta no X. Apertou o X. Vocês vão ver que tem esse botãozinho aqui, ó, azul, de inscrição. Não, perdão, não é o botão azul, é o botão branco. Aqui, ó, Doutor João, inscrever-se. Inscreveu, pum. Apareceu o sino, correto? Aperta o sino, notificações, todas. Pronto. Agora você vai receber todas as notificações do nosso canal. É muito simples se inscrever, pessoal. É só seguir esse passo a passo aqui. Vou fazer de novo, tá bom? Cancelei a minha inscrição. Cadê? Botei o chat ao vivo, que ele aparece automaticamente. Fechei o chat ao vivo no xizinho. Pum, fechei. Inscrever-se aqui embaixo. Pum, inscrever-se. Pronto, inscrito. Agora no sininho, todas. Pronto, já foi. Muito simples, ok? Então se inscreve aí no canal, vem fazer parte da família do canal Dr. João, que aqui só cresce e você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá. Abraço para Silvia Alves Nunes, Olímpia Gazel, Lúcia Souza de Oliveira, Valquíria Fernandes, Vanderleia de Ouro Preto, Cleonice Alves, Nelly Pérez, abraço para Ravi Oliveira, Maria Josélia, Maria Aparecida Furtado Coutinho, abraço para Sônia Maria Lopes de Souza, Cristina Moreira, Sirlene Vieira, abraço para a Lourdes Gusti Bondiai de São Paulo, abraço para Maria Conceição do Rio, Maria das Graças Ferreira de Gandu, na Bahia, Lúcia Souza de Oliveira de Carangola, abraço para Maria Ipomeia Rocha, Petrúcio Sobrinho, Vanice da Cruz Prates, Nenel Debreck do Recife, Lúcia Franco, Jucineide Passos da Bahia. Abraço para a Sônia de Souza de Portelândia, Goiás, Maria Glória de Cidade Estrutural, Distrito Federal, Jussara Adão, Maria das Graças Ferreira, Anilda Trupel, abraço para Thelma Andrade Borges, Maria Joselita de Poá, São Paulo, abraço para a Nelly Pérez, para a Sebastiana Dias, Maria Oliveira, Laerte Pedrosa,
Abraço para Lúcia Souza de Oliveira, que está falando aqui, Senhor, não, pastor, não mais, ore por mim, para mim, diabetes, operei de câncer, agora atacou meu coração e o tratamento, muita dor, preciso da sua oração. Lúcia, um abraço. Pessoal, todo mundo mandando energia positiva aí para a nossa querida Lúcia de Oliveira, que está enfrentando um momento difícil. Lúcia, tudo de bom para você, hein? Tudo de bom para você. Se cuida e, se Deus quiser, tudo vai dar certo, tá bom? Minha mãe também teve câncer aí ano passado e foi difícil, mas graças a Deus ela superou e eu tenho certeza que a senhora vai conseguir superar também. Abraço para a Maria Otília da Paz, de Recife, Nerci Friso, de Antônio Prado, Rio Grande do Sul, Marta Pereira Souza, da Paraíba, Euripa Camilo, Osvaldo Guilherme da Silva, Noeli Soares. Abraço para Eri Reis Santos, de Salvador, na Bahia, que já sofreu trombose em ambas as pernas e está em fase de recuperação. Boa recuperação aí, Eri. Abraço para o meu querido Felipe Alves da Silva, Márcia Maria do Recife, Sebastiana de Lima de Curitiba, Cristina Silva, Ana Lúcia Passos de Santos, Luciene Andrade Silva, Fátima Raeli, Maria Macedo, Ivete Gomes de Guariba, São Paulo, Esther Lúcia, Rosinha Maria, Santos Mica, Luísa Alberto, Maria de Lourdes Oliveira, Maria Josélia, Nazarena Azevedo, Sara Teixeira, Joelma Brito, perguntando, é verdade que gengibre tende a aumentar a pressão arterial? Joelma, isso aí não é verdade não, é pelo contrário. Gengibre pode ajudar a controlar a pressão arterial, inclusive, tá bom? Abraço para a Maria Aparecida Camargo, Marta Maria do Recife, Salomé Silva, Francisca Gomes de Souza, Meire Nunes de Arembepe, na Bahia, Carlos Alonso de Avaré, São Paulo, Elvira Auxiliadora de Minas Gerais, Carlos, abraço também para Maria Zenilda de Toledo, Marinalva Oliveira da Silva, abraço para Rosângela Miranda de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e para a Paula Azevedo de Luanda, Angola. Doutor, quem tem varizes triênio? Doutor, para quem tem varizes, treino de agachamento pode piorar com o peso? Carlos, acredito que não. Agora tem que fazer tudo certinho, movimento correto, ok? Então, inclusive, o treino de agachamento ele vai fortalecer as suas pernas, fortalecer a musculatura, e isso vai contribuir para combater as varizes, ok? Abraço para Cleuma de Fortaleza. Pessoal, domingão, vou curtir meu domingo. Hoje tem Flamengo e Vasco lá no Maracanã e eu tô indo, hein? Torcer pelo meu Vascão. Então, você continua aqui, não se vá. Um abraço aí para Ana Maria Meira. Subir e descer escadas? Pode, claro. Lógico. Pessoal, continua comigo, porque eu vou te ensinar mais ainda sobre circulação e sobre alimentos que podem melhorar a sua circulação. Quer ver? Assiste esse vídeo aqui sobre frutas que melhoram a sua circulação e este vídeo aqui sobre vegetais que também vão te ajudar com isso. Isso não é um tchau, é um até logo, porque eu te vejo depois dos anúncios nessa live aqui e nessa live aqui. Até daqui a pouco.